Sandra. Eu vim mais por curiosidade, né? Eu já ouvi falar muito da ayahuasca, já teve até pessoas que já contaram, né? Que eles resolveram até problemas pessoais dele. Eu acho que o que eu vim buscar é mais assim a minha parte espiritual mesmo, né? Porque eu tenho assim dúvidas de quando eu tô mesmo incorporada, se eu tô mesmo incorporada, né? Eu sou aquele médium assim que eu não vejo um osso e não converso com os meus guias. Eu tenho só muita intuição. Eu vim mesmo mais por curiosidade, assim. Eu não sou uma pessoa que tem religião, não tenho muita fé. Mas meu irmão, ele já frequenta aqui há muito tempo e ele sempre pedia para eu vir. E eu já tomei coragem e vim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que seja uma experiência boa, porque foi muito bom para ele e para todo mundo que eu sei que veio para cá. Foi muito bom. Sempre tem o lado ruim, mas o maior sempre é o lado bom. A gente sabe que na vida realmente a gente passa por algumas fases que a gente não entende, ou então a gente tem algumas dúvidas, a gente procura e tentar entender, a gente não consegue. Então a gente tem que buscar algumas respostas que às vezes está em alguma área da nossa cabeça, ou então do nosso estado espiritual que a gente não tem muita ideia. Então eu venho buscar isso, talvez encontrar algumas respostas, talvez ver algumas atitudes minhas que eu precise melhorar ou não, e que eu, olhando para mim mesmo, como eu estou hoje, eu não consigo enxergar. Na verdade, assim, eu vim para conhecer, né? Tem uma certa curiosidade em si. Não adianta negar que não, mas tem. E eu acho que a minha expectativa é eu poder deixar um pouco as coisas que eu quero controlar muito. Eu tenho isso de eu querer sempre estar no controle, até para qualquer ritual espiritual. E eu acho que talvez isso pode me ajudar a eu entender que nem sempre eu estou no controle, que eu preciso deixar as forças divinas agirem em mim, que eu me liberte, assim. Para conhecer o chá foi meu filho que me levou. Ele já bebia há um tempo e me convidou. E eu comecei a beber o chá em Santa Isabel, com o mestre Wilson e a mestre Nísia. Isso mais ou menos há uns 17 anos eu bebo chá. Então, conheço o chá há 17 anos que eu bebo ele. Desse início de Santa Isabel, o local onde eu fui beber, mestre Wilson e mestre Nísia foi ampliando os trabalhos que tinham lá. E nós acabamos passando por alguns lugares e compramos um espaço em Mogi das Cruzes. E eu acabei ficando com eles lá na Blusa por mais de 10 anos, durante 10 anos e pouco. E já no final desse período, a gente veio a conhecer um amigo nosso, Fernando, que é umbandista ainda, de família de umbandista. E quando a gente fazia sessões, ele participava. Como ele não tinha conhecimento do outro ritual, ele trazia ponto de umbanda, quando a força chegava, ele trazia ponto de umbanda e a gente foi. Então, passado esses 10 anos, foi mais ou menos que um chamado. Mais ou menos assim. Olha, moço, se você quer trazer a umbanda para dentro do ritual, o senhor tem que criar um ritual, porque ele não existe. Não existe. Aqui onde o senhor está, não pode. Então o senhor tem que fazer escolha. Se o senhor quer ficar aqui, esquece a umbanda. Se o senhor quer a umbanda dentro do ritual, então o senhor crie isto. E assim foi.
ayahuasca vem da terra e vai pro céu. Ayahuasca vem da terra e vai pro céu. Ela mostra todo o caminho para quem quer despertar. Ela mostra todo o caminho para quem quer despertar. É seguir bem direitinho para não se desviar. É seguir bem direitinho para não se desviar. Ouve a voz que vem de dentro, bem de dentro aonde está. Ouve a voz que vem de dentro, bem de dentro aonde está. Ela diz, preste atenção, que tem um presente para lhe dar. Ela diz, preste atenção, que tem um presente para lhe dar. Então a terra toda treme, 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 sem parar. Então a terra toda treme, 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 sem parar. E uma luz vem lá do alto, vem do céu aonde está. E uma luz vem lá do alto, vem do céu aonde está. É o amor que trouxe seu brilho para te iluminar. É o amor que trouxe seu brilho para te iluminar. Agora sabes que és divino, a pureza te faz enxergar. Agora sabes que és divino, a pureza te faz enxergar. Ayahuasca vem da terra e vai pro céu. Ayahuasca vem da terra e vai pro céu. Mestre Irineu, quando ele cria o Ceflures em 1930, ele recebe, ele bebe, ele vai beber o chá com um peruano que morava na Bolívia, é assim mesmo, está na história dele, né? Está lá escrito na história dele. E ele bebe o chá, recebe a visita da Virgem da Conceição e aí começa todo o processo da criação dos Ceflures. E esse processo ele decorre também com o mestre Daniel, que era discípulo do mestre Irineu, que também recebe um chamado para criar uma vertente que contemplasse a linha do mar, a linha de Caboclo, a linha do mar, das sereias. Em 1961, mestre Gabriel, José Gabriel da Costa, ele conhece a ayahuasca no seringal de Guarapari, com um mateiro chamado Chico Lourenço. E ele bebe o chá, segundo a história, 3 vezes com esse mateiro. E também se recorda de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Bem, como ele, mestre Irineu e mestre Gabriel, vão criar uma igreja e vão doutrinar as pessoas, o nome não pode ser o nome original, que é a ayahuasca, que foi o que eles beberam da mão dessas pessoas. Então, o nome muda, né, no Santo Daime, no Ceflures para Santo Daime e na União do Vegetal para Vegetal, porque eles vão doutrinar as pessoas, é uma religião nova. Então, não vai usar o nome original. O nome original é o nome dos xamãs, não há doutrina. Por isso que muda das vertentes, o nome muda. Ayahuasca é o nome original, e quando se cria uma doutrina, você não pode usar esse nome, tem que ter um outro nome para o chá, porque você vai doutrinar com ele. E é isso que os mestres fizeram, e isso está na história deles, eles explicam por que muda. Trarei dos teus encantos
que a nós cobris com vosso manto. Eu vou abrir meu oratório ao divino Espírito Santo. A ayahuasca, ou vegetal, ou daime, são compostos por um princípio masculino, que é um cipó. No santo daime é chamado de jagube, na união do vegetal é chamado de mariri. E aí tem espécies, mas o nome é mariri. Esse é o princípio masculino. E o princípio feminino, que é uma rubinácea, parente do café, que é uma folha, no santo daime é chamado de rainha da floresta, e na união do vegetal é chamado de chacrona. A união desses dois componentes, a alquimia com a água, nessa composição de fervura e apuro, ele acaba, no fim, se transformando no chá que a gente bebe. Qual o efeito colateral? É quase nenhuma, a não ser a própria expansão de consciência, um outro estado, um estado de mais alegria, de mais compreensão, né? E não tem... Então, uma pessoa que, por exemplo, durante o ritual, por algum motivo, ela não tenha passado muito bem, então esse efeito colateral vai mudar, ela vai ter, a percepção dela vai ser outra, talvez ela fique muito cansada, talvez fique muito enjoada, e está sujeito, então, neste caso, ela, durante esse processo, ter vomitado. É um efeito colateral que o chá pode trazer. Mas a gente tem isso como uma limpeza. As pessoas que normalmente tem esse mal-estar e vão ao banheiro ou vômito, a gente diz que isso é uma limpeza energética que ela está precisando fazer para que o efeito do chá possa se manifestar no corpo dela. A polêmica em torno da bebida ayahuasca se dá devido à falta da vivência da experiência divina. Pessoas de pouca fé comentam a respeito de experiências que não vivenciaram, observando o contexto de conceitos estabelecidos por uma vida conduzida pela ilusão. É possível que essas pessoas tenham tido até algumas experiências com a ayahuasca, porém, não existiu senão o confronto com a vibração em que estavam, o que nem sempre é agradável. A experiência em Deus depende do ser em si. A ampliação consciencial, bem como o trabalho diário pelo amor através da devoção, pode trazer ao ser um estado de iluminação por diversos meios, como por exemplo, através da meditação. Somente pessoas que passaram por experiências divinas com o uso da ayahuasca é que podem conhecer o valor da experiência e desta bebida. Na verdade, muitos seres precisam de mais tempo para reconhecer o valor da utilização desse veículo de ascensão consciencial. Existe a necessidade do chá ayahuasca? Não há necessidade obrigatória da utilização de plantas de poder, mas sim da energia necessária às transformações necessárias à experiência divina, com a abertura consciencial que é proporcionada rapidamente ao ser com a utilização da ayahuasca. Ele pode mais rapidamente se adaptar e se conduzir para a experiência divina, o contato com o sagrado, ser que habita nosso interior e tudo que existe. A ayahuasca proporciona a abertura necessária à ampliação consciencial que nos leva a perceber a presença divina. É claro que cada qual deve perceber a necessidade do contato divino e o caminho que melhor se adapta às suas relações consigo e com o todo. O samadhi, descrito pelos yogis, é conseguido através de práticas que acumulam energias. Alguns xamãs usam a água e suas energias para obter esse contato. O Tantra utiliza a energia sexual. Alguns exercícios podem, se praticados com perfeição e dedicação, levar à abertura de nosso ser. A planta de poder fornece ao ser
a energia necessária para a comunhão com o Pai, Mãe, amado. É necessário a correta condução da energia para que se chegue onde se quer, pois o ser pode simplesmente utilizar a energia para tolices e futilidades, e desta maneira o contato divino é adiado até que o ser decida-se a buscar a Deus. A polêmica é justamente gerada pelos seres que, fazendo uso da ayahuasca, não conduzem energia com intenção em Deus e deparam-se com os seres que se alimentam das energias perdidas nas trilhas incertas da ilusão. Infelizmente, somente alguns enxergam a necessidade de mudar essa conduta, identificar-se com as leis divinas que regem o universo. Os manipuladores, que mantêm o véu da ilusão, se utilizam de alguns meios através dos quais tentam conduzir as atitudes das pessoas. A sociedade atual é comandada pela ilusão, através da conduta considerada apropriada. Falsos padrões comportamentais já arraigados, a qual, na verdade, nos leva à perda da energia necessária à nossa busca do divino. Os manipuladores têm nos meios de comunicação seu maior instrumento de manipulação, sendo que nem sempre é tarefa fácil perceber que os artifícios usados por eles tentam nos aproximar mais do mutável e perecível, afastando-nos do real e eterno. As pessoas agem mais seguindo aquilo que comanda a atual fase social, que os manipuladores projetam na sociedade, como, por exemplo, a sensualidade, os jogos de paixões e conquistas, o misticismo, que é a falsa busca de Deus. Para se entender um caminho dármico, é necessário almejar a conduta reta, seja ela conduzida por meios de plantas de poder ou não. A grande conquista que sentimos ao trilhar o caminho da planta de poder é a ampliação energética de nossas capacidades, o que nos leva rapidamente a perceber os defeitos de nossa personalidade, criados a partir da identificação com o meio em que vivemos, com o mutável, para então transformá-los e viver a experiência divina. Por que o chá ayahuasca pode nos iluminar? Primeiramente, a utilização do chá abrange 3 aspectos: a limpeza, a energização e a elevação. A limpeza. Existem seres que podem passar existências inteiras somente nesse item, que é relacionado com a mudança de atitude. Primeiramente, existe uma necessidade de livrar o corpo de toxinas ingeridas pela alimentação inadequada, pelo fumo, álcool, drogas, etc. O corpo tratará de expurgar essas impurezas, mesmo que por meio de sofrimento, no caso de persistência no erro. Então, surge da consciência a necessidade de mudar atitudes que identificam-se com o mutável e real. A ilusão mostrando a necessidade de transformação. A mudança energética é a libertação. Assim, a limpeza proporciona uma vida mais tranquila e feliz. A energização. A energização é feita quando os chakras estão livres das paixões e vícios do mundo dual, pois só assim a energia permanecerá, e caso contrário, ela se esvai com pensamentos e ações ilusórias. Quando os 7 chakras giram cheios de energia, a essência liga-se ao Pai, Mãe, amado, atingindo a elevação, que é a experiência divina. Este contato renova o ser e o ensina pela sabedoria infinita que se faz presente em cada célula física, astral e essencial que existe no ser. A presença de ayahuasca nos oferece a energia necessária para a limpeza, energização e elevação. Basta que queremos o certo, o caminho que leva a Deus. Benefícios espirituais proporcionados pela ayahuasca. O coração é o caminho onde encontrarás a margem do rio que te levará ao mar do infinito. Quando por meio da concentração atingirmos a capacidade de agir,
energeticamente, nos transportando e atuando nos âmbitos que desejamos, realizaremos através da capacidade espiritual, sem que o corpo seja responsável por esta atitude. Estaremos poupando em muito o tempo da nossa encarnação. Exemplo: para visitarmos alguém a quem precisamos ajudar, precisamos de um meio de locomoção e tempo para nos encaminhar até o local em que a pessoa se encontra. Caso ela nos receba, existe uma chance de ajudá-la. Através da concentração, podemos mentalmente enviar a ela nossa vibração harmônica, o que ajuda mais do que qualquer palavra. Podemos ainda desenvolver a capacidade de projeção e atuar junto à pessoa em nível astral. Através da ayahuasca, você pode inteirar sua vida mais rapidamente ao poder divino e aprender a libertar-se de karmas e, ao ouvir seu coração, andará no caminho dármico. A ayahuasca fornece a energia necessária ao aprendizado de si mesmo, e o espírito da verdade clareia no caminho a ser seguido quando usado em contexto religioso. Por isso, destacamos a necessidade da conduta da experiência pelo discernimento e pelo amor. Perceba quando suas energias se concentram na evolução ou quando são apenas sugadas por coisas inúteis que ocupam seu pensamento. E saiba se conduzir evitando as pedras do caminho. Quem utiliza energia de maneira errada terá de responder por isso e devolver em igual intensidade. Desta maneira, podemos nos libertar de karma ou gerar muito karma. Benefícios físicos proporcionados pela ayahuasca. Esta energia poderosa circula por nossas células, revigorando nossos corpos físico e astral. Todo benefício espiritual está intimamente ligado ao benefício material, porque ação gera reação. As doenças só existem em consequência de nossas atitudes. Quando estas seguem as leis divinas, nós nos identificamos com o Dharma e nos libertamos de karma, que é gerador de doenças. Os milagres ocorrem do eterno ao mutável. Quando o espírito aprende suas lições, ele se identifica com o Dharma. E não há necessidade de aprendizado pelo karma, pois o ser já sabe identificar-se com o imutável. Uma mente mais saudável e equilibrada surge quando o caminho dármico é seguido, gerando saúde em todas as áreas de nosso ser. O espírito são gera corpo são. A cada defeito que vencemos, ganhamos saúde, energia e equilíbrio. Benefícios mentais proporcionados pela ayahuasca. A mente sã é aquela que equilibra a atuação dos seres nos mundos físico e astral. A mente não é a essência, mas sim um instrumento do crescimento da mesma. Através da mente, controlamos a energia que flui de um nível a outro. Quando abusamos do poder mental, levados pela inquietação e insatisfação, somos conduzidos ao desequilíbrio pelas forças ocultas negativas, que se alimentam da energia consumida indiretamente por linhas de pensamentos desgovernadas. Toda atitude mental desequilibrada está ligada ao desejo ou ao apego, o que deu vazão à criação de uma ilusão que o ser alimenta com toda a energia que pode captar. Somente quando se reconhece que se direciona mal a energia vital é que se modifica o desequilíbrio. Por isso, a ayahuasca deve ser utilizada de maneira criteriosa, conduzida espiritualmente por seres ascensionados, de forma que a energia não se esvai, e sim conscientiza. Desta maneira, o tratamento constante restabelece o discernimento e a capacidade de manter-se equilibrado, direcionando o ser para sua missão verdadeira, libertando-o da ilusão que consumia suas forças. O Dharma é a ação, pensar, falar e agir.
com consciência e cumprimento das leis divinas. O ser que anda no caminho dármico já não gera reações, não está preso ao karma. Onde há uma ação, há uma reação correspondente. Caminha com leveza no mundo dual, identificando-se com o imutável em suas atitudes. Eu às vezes comento com as pessoas, dentro do ritual, que o nosso grupo tem uma característica de ser um grupo universalista com essas questões da religião. E isto, assim, num primeiro momento, como assim universalista? Universalista porque nós não fechamos, como eu disse, nós não temos uma doutrina. Nós não doutrinamos as pessoas com chá. E, portanto, nós trazemos todas as vertentes, ou seja, nós partimos do hinduísmo, do budismo, do judaísmo, cristianismo. Eu trago os 3 mestres, mestre Irineu, mestre Daniel, mestre Gabriel. Falamos muito de Jesus, de Deus. Nós começamos com o mantra, encerramos com o mantra. E nós temos como característica a Umbanda, porque trabalhamos durante 1/3 do ritual dentro da Umbanda. Então, assim, o ritual não tem uma característica única, ele tem um jeito único, característico, que seria a Umbanda. Mas de resto, nós trazemos todas as outras vertentes, nós não trabalhamos com uma vertente só. Então, trabalhamos com todas elas. Hoje, mais que quando a gente começou, a gente tem conhecimento e as pessoas vão chegando e vão passando para a gente, que existem vários terreiros, e hoje mais ainda, que estão levando a ayahuasca para dentro do terreiro. Então, eu acredito que havia uma necessidade, e acho que aí foi o chamado, de fazer o contrário, trazer a Umbanda para dentro do chá. Não levar o chá para dentro do terreiro, um terreiro pé no chão, um terreiro... O contrário, adaptar uma Umbanda que ela pudesse ser digerida e ser feita e ser participada com as pessoas dentro do chá, de uma forma diferente que é no terreiro. Então foi isso que nós fizemos, que eu acabei fazendo, criando uma fórmula de trazer essa Umbanda para dentro do chá. A Umbanda que a gente conhece, participa e frequenta, a Umbanda que a gente chama de terreiro, Umbanda de pé no chão, crua, nua, bate o tambor, as pessoas incorporam, tem atendimento, assim. Com a expansão da consciência das pessoas bebendo chá, haveria necessidade de ter um outro rito, de ter uma outra forma disso ser feito. Não dá para ser daquele jeito do terreiro. Eles levam o chá e dão o chá dentro do terreiro. No nosso caso, trazemos a Umbanda para dentro do chá. E, portanto, então, uma Umbanda que a gente chama de Umbanda vibracional. Ou seja, ela está num outro estado. Não melhor que a outra, não melhor, nem pior. Mas no outro staff, que ela é mais musicada, ela tem que ser conduzida por esse som, porque as pessoas estão com consciência ampliada, diferente de um terreiro. E por isso, então, se criou esse rito e se criou essa forma de fazer Umbanda que a gente tem aqui. Os pretos velhos que acabam de chegar. Os pretos velhos que acabam de chegar. Coroa de Zambi girando. Os pretos velhos vêm rezando. Coroa de Zambi girando. Os pretos velhos vêm rezando. Vovó Rosa, Pai José, vão firmando com arruda e guiné. Vovó Rosa, Pai José,
questão de beber o chá é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, esperar o que das pessoas que bebem o chá? Esperar que ela, fazendo uso dessa ferramenta, se transforme como um ser melhor. Porque no nosso ritual, por exemplo, como nós não seguimos uma linha, né, uma doutrina, nós seguimos essas várias vertentes, então a gente traz muito Deus para dentro do ritual. Então a gente espera que as pessoas se transformem em pessoas melhores, pessoas boas, em pessoas que tenham uma compreensão muito maior que os outros. É isso que a gente espera quando a gente bebe o chá, que as pessoas sejam pessoas melhores. Não tem sentido beber o chá se não for para se transformar. Até porque no meu ritual não tem como. Ou você vai se transformar ou você não vem, porque ele é bem forte. Então, essa transformação é quase que obrigatória. Não por minha conta, mas por conta do próprio chá. Então, eu espero que as pessoas se transformem em seres melhores. Isso. É essa a nossa ideia. Dentre as características que tem o chá, uma delas é essa, de ele ser algo conduzido, um expansor de consciência, mas que pode ser e é conduzido. Por isso ele é liberado para um ritual, dentro de um ritual. Então ele não causa, quem causa alucinação são as drogas. Ele não causa alucinação. Muito pelo contrário, exatamente isso. É a lucidez na mente das pessoas. E às vezes até assusta, lógico, assusta as pessoas, né, quando bebem uma primeira vez. Mas alucinógenos são as drogas. Ele é um enteógeno que traz Deus para dentro das pessoas. Como outras plantas de poder que a gente conhece, a coca mesmo, cannabis, que se perderam, né? Por conta do branco, elas se perderam o contexto de ser as plantas que são, por conta desse mau uso. Então, a ayahuasca, daime, vegetal, o CONAD aprovou, depois de 10 anos discutindo, aprovou para uso ritualístico, religioso. Ritualístico e religioso. Mas a gente sabe que tem vários grupos que usam para ouvir música, não é essa a finalidade dele. Ele é autorizado, ele é liberado para uso ritualístico, religioso, dentro das igrejas. Então, não deve ser bebido fora do contexto religioso, porque quem bebeu e quem bebe e sabe da força que ele tem. Eu sempre falo para as pessoas, não tem nada igual. Não tem nada igual. Se beber um chá com esse grau que a gente tem aqui, que bebe, a pessoa vai saber que com ele não dá para brincar, não tem como brincar. Então tem que ter comando, tem que ter começo, tem que ter meio, fim, tem que ter como tirar as pessoas quando as pessoas entram nessa situação. Então, ritualístico, tem que ser assim, para beber o chá. Morte do conhecimento nosso nunca houve. Dentro do ritual, bebendo chá, nunca houve. Existem alguns comentários, tem um pai de um menino que até escreveu um livro que ele bebeu o chá do Santo Daime e depois se atirou na fogueira. Mas isso foi uma alucinação dele. Ele tinha um processo dele, que não convém aqui, e ele bebeu o chá e resolveu fazer isso. Não foi o chá que fez isso para ele, foi ele. Então, dentro do ritual, dentro do contexto do ritual, nunca ocorreu. Na história da união no vegetal, contada lá, então tem um dos mestres hoje, ele desencarna, mas isso é na história, não é um ser real. A partir da ritualística, de salão, de beber o chá, a gente não tem na história que alguém tenha desencarnado por conta de ter bebido chá. Não tem na história. Eu peço um silêncio profundo. Eu peço um silêncio profundo. Eu peço pra mim. Eu peço pra todo mundo. Dou um mergulho profundo no eu do eu. Confesso que nem doeu. Eu venho andando comigo. Eu venho andando comigo sem muito barulho. Eu fico quieto. Eu venho andando com o mestre.
venho andando com mestre, sem vaidade ou orgulho no caminho reto. Eu peço um silêncio profundo. Eu peço um silêncio profundo. Eu peço pra mim. Eu peço para o mundo. Como eu disse, o chá, a ayahuasca, ele também tem grau. Isso é feito pelos feitores, né? Quando prepara, vão dando esse grau na fervura. Ferve 1, 2, 3, vão fervendo, dependendo do grau que eles querem tirar. Então, uma ayahuasca bem pouco apurada, está sujeito que a pessoa beba, mesmo que seja uma quantidade bem grande, que não entre na força. Isso pode ocorrer sim, isso não digo que é comum, porque mesmo que ela não tenha tanto grau, as pessoas que servem sabem a quantidade. Então, para entrar na força com esse aqui, tem que beber 150. Então, bebeu 150 vai entrar. Para entrar na força com esse aqui tem que beber 200 ml. Então, dá 200 ml, a pessoa vai entrar. O nosso caso aqui, com 50 ml, isso já é possível. Para a sessão toda. Então, mas é possível a pessoa não entrar, dependendo do grau da ayahuasca que ele beber. Porque se ele beber uma ayahuasca boa, não, na nossa aqui, até hoje a gente não teve notícia de que não tenha entrado na força. Da nossa, não teve ninguém. Aliás, tinha pessoas que imaginavam que entravam na força, que faziam o seu trabalho. Mas só foram saber disso quando beberam o nosso chá. O que é estar dentro da força, bebendo esse chá. Todo o preparo, seja ele da união ou dos ceflures, tem uma ritualística para ser feito. Somente as mulheres mexem com as folhas, os homens é que mexem com o jagube ou com o mariri, que batem o mariri. E durante o processo de fervura, se é nos ceflures, o pessoal canta os hinos, as pessoas são chamadas a ficar cantando o hino. Na união, são feitas chamadas, esporadicamente de tempo em tempo, são feitas chamadas. Ou seja, imantando aquela água e aquele chá que está sendo fervido. Então, no processo de feitura do chá, já tem uma ritualística. Como eu compro, não sou eu que faço o chá que a gente bebe, então esse chá, antes de vir aqui para a sessão, eu fervo ele. E aí, então, ali eu coloco a intenção do que eu quero na sessão. Então, aí sou eu que estou colocando a alquimia que eu quero dentro do chá para que venha para aquele dia na sessão. Então, existe sim. Quem não está apto a beber o chá. Isso já tem aí escrito, quando a gente passa o aviso nosso da sessão, já vai lá as pessoas que tomam determinados remédios tarja preta, né? Mas, basicamente, são as pessoas que têm transtorno bipolar ou esquizofrenia. Essas duas categorias, sim, tem que ser evitado de todas as formas. Se a pessoa vai servir o chá, que é quem serve o chá, se souber, não dá o chá para essas pessoas. Se a pessoa tem esquizofrenia ou transtorno bipolar. Porque na questão dos remédios, com tarja preta, em alguns casos, até dá para a pessoa beber, se ela parar uma semana antes com o remédio e tal. Antidepressivo, por exemplo, o chá é um ótimo antidepressivo. Uma pessoa precisa parar com o remédio, não pode estar com os dois. Não deve beber o chá, tomando o remédio. Então fala lá com o médico, diz que vai beber o chá,
E ele vai indicar se é conveniente para aquela pessoa, se não é conveniente para ela. E se for, ele vai dizer, para 3 dias antes, para uma semana antes, bebe o chá e depois volta a tomar remédio. Isso sempre com orientação. Quem serve o chá, que é o meu caso, que é a pessoa responsável por servir, a gente pede que essas pessoas não bebam chá, porque elas podem, na hora de preencher a ficha, não dizer nada, que ela tem nada. Ela escreve lá, não diz nada do que ela tem, e a gente vai servir o chá para ela. Mas ela tem um problema que não pode beber o chá. Mas isso já é esclarecido. Já no aviso vai e a gente avisa, né? Se quem tem esquizofrenia ou transtorno bipolar não deve beber. Os outros casos, pode falar com o médico, pode ser até revisto. As pessoas passam por processos. E nem sempre esses processos são aquelas visões maravilhosas, né, do paraíso, nem sempre são assim. Às vezes são visões dela própria, de coisas que ela tem que transformar. E nós não aceitamos muito isso. Tem coisas que a gente está grudado, não quer largar de jeito nenhum. Então, isso pode estar sujeito a causar algum sofrimento para a pessoa durante o ritual, esses processos. Mas são processos que passam, demoram meia hora, 1 hora, mas passam, eles não perduram. A pessoa, depois de um tempo, acaba entendendo. Então, não é tão raro de acontecer, não se sabe exatamente com quem vai acontecer, mas normalmente são as pessoas que têm algo para se transformar, beberam o chá já 1, 2, 3, 10 vezes, não se transformaram, então o chá fica cobra. Então está sujeito a passar o mal, né? Não é estar mal, passar aquele mal. E aí resolver aquela questão, porque quem está naquela situação sabe por que está. Quem está na situação sabe por que está. A gente está fora não, mas quem está lá sabe por que está lá. É complicado, mas a gente dá conta, porque a gente se habitua a isso. No decorrer do tempo, das experiências que a gente vai vivenciando, a gente vai se acostumando a isso. Então, eu consigo lidar muito bem com as situações que se apresentam durante o ritual. Principalmente porque eu confio no trabalho. E eu sei que quando terminar o trabalho, todos vão estar bem. Bem e bem melhor do que quando chegaram. Então, é complicado, mas dá para administrar muito bem isso. Normalmente, comumente, as pessoas que vêm comungar a ayahuasca com a gente, elas vêm trazidas por amigos ou por parentes. E, na maioria das vezes, elas já vêm de um terreiro, de umbanda, por conta dessa ser uma característica do nosso trabalho. E então como que a gente costuma orientar as pessoas? Como que a gente costuma qual é a visão nossa nesse aspecto do trabalho? A pessoa, quando ela trabalha num terreiro de umbanda, ela está lá para se doar para o outro. Ela vai trabalhar no atendimento,
ela vai incorporar o caboclo, o preto velho, e ela vai dar o atendimento para o consulente que vem procurar ajuda. E aqui no nosso trabalho é diferente, o trabalho é mais introspectivo, é você com você, não existe o atendimento. Então você vai sentir seus guias, você vai incorporar seus guias e você vai trabalhar com você vai afinar essa conexão com os guias. Mas nem todos vêm de terreiro de Umbanda, tem as pessoas que não conhecem a Umbanda e que vêm aqui comungar também, e nem têm ainda consciência de que tem uma mediunidade. E quando chega aqui, através da ayahuasca, ela descobre, ela consegue perceber que existe uma mediunidade nela também, que todos temos, né? Mas que ainda, né, a pessoa ainda não está aflorada. E isso é um instrumento de expansão, né? A ayahuasca é um instrumento de expansão de consciência. E aí essa consciência traz a consciência da mediunidade também. E aí a gente normalmente indica para a pessoa, vai num terreiro, vai desenvolver, porque essa característica não tem no nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então a pessoa vai se aprofundar através de um terreiro, vai conhecer mais através do estudo, vai se preparar melhor se assim for da vontade dela. Às vezes as pessoas, nem todo mundo que vem aqui é de terreiro, como eu disse, né? Então, às vezes as pessoas aí fora, elas têm uma visão equivocada da Umbanda. Os menos informados, vamos dizer assim. Então, cria-se um mito de que Umbanda é Exu e Pombagira, né? E a pessoa, se ela não escolher direito o lugar que ela vai conhecer a Umbanda, um primeiro contato com a Umbanda,
ela pode acabar indo em algum lugar que o trabalho não seja um trabalho mais suave, vamos dizer assim. E qual que é a ideia do nosso trabalho? A ideia do nosso trabalho é trazer uma Umbanda diferente, não melhor, diferente da Umbanda de terreiro. Uma Umbanda mais gostosa, mais melodiosa, mais vibracional. Então a pessoa chega aqui com preconceito. Ai meu Deus, Umbanda já vem assim, vai ter Exu, pombagira, charuto e cachaça. E aí chega aqui e não tem nada disso. E ela consegue sentir as energias e consegue sentir como uma energia boa, uma energia gostosa. E algumas até conseguem conhecer seus guias em uma primeira vez que bebe o chá. Numa primeira vez que ela comunga, ela já consegue conhecer. E a gente acaba quebrando esse preconceito de uma certa forma. Muitas pessoas que chegaram aqui para a gente tinham esse preconceito. E hoje estão em terreiros, estão fazendo seu desenvolvimento, estão estudando para se aprofundar no assunto e estão fazendo a caminhada espiritual. Perfume que vem me perfumar, vem dos caboclos que vão se apresentar, que tem a bênção de Papai Oxalá, oi Saravá, Oxalá babá. Que tem a bênção de Papai Oxalá, oi Saravá, Oxalá babá. Perfume que vem me perfumar, vem dos caboclos que vão se apresentar, que tem a bênção de Papai Oxalá, oi Saravá, Oxalá babá. Que tem a bênção de Papai Oxalá, oi Saravá, Oxalá babá. Tô incensando o meu batalhão, conheço agora vosso general. Trouxe uma mudança de vida, porque esse é o objetivo, né? Eu costumo falar assim, a ayahuasca ela não faz milagre, ela não é milagrosa, ela não faz milagre, ela é um instrumento que te ajuda a perceber as mudanças que você tem que fazer na sua vida. Então, você bebeu a ayahuasca, se você tiver um propósito sério, tiver um foco, você vai conseguir fazer a sua introspecção e passar por um processo de transformação para melhor. E eu acho que a ayahuasca, eu tenho certeza que a ayahuasca trouxe essa mudança para a minha vida e para a vida da minha família. Tanto trouxe a mudança que hoje nós temos aí um grupo e pessoas que já frequentam há alguns anos, que acompanham a gente, porque a transformação é inevitável. Se você beber a ayahuasca e você não tiver o propósito da transformação, com certeza você vai ser excluído desse meio. E não é ninguém que vai te excluir, é o próprio processo da ayahuasca. Ela vai te excluir desse meio. Não é para você, não é para você. Não é lugar para passar tempo. Não é uma brincadeira. É uma coisa séria e é para quem quer se transformar. Quando a pessoa não se transforma, o que acontece? Ela vem, ela comunga a ayahuasca e ela começa a ser cobrada porque não fez a lição de casa, porque não está botando em prática aquilo, não está mudando aquilo que está sendo mostrado que ela precisa mudar. E chega um momento que ela não vai aguentar e vai ser excluída do meio oasqueiro. E eu acho que eu e meu companheiro já estamos há 17 anos nesse caminho. Eu acho que houve transformação na nossa vida, sim, né? Na nossa vida, na vida da nossa família, para melhor. Hoje não somos totalmente conscientes, obviamente, mas temos bem mais consciência do sagrado dentro de nós mesmos do que antigamente, quando a gente não tinha um caminho espiritual.
Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? Oiaiá, de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Eu tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. Então, eu já estou nesse caminho há 5 anos, completou agora no mês passado, e eu confesso que é a primeira vez, né, que eu resolvi tomar o chá. Não tinha nem religião e nem crença nenhuma. Eu era usuário de maconha e eu fui buscar isso, eu fui buscar outra coisa para me alterar, só isso. Mas tive uma grande surpresa durante o processo, porque eu acho que é isso que a ayahuasca traz, né? Eu senti Deus naquele momento, então eu tive um processo, da minha primeira dose, tive um processo bem bacana, fiquei muito em paz, depois tive o processo de limpeza, que foi a dificuldade, e aí eu senti a cobrança dessa minha escolha de ter ido tomar o chá de uma forma profana, né? Com pensamento profano. Eu fui dentro de uma coisa ritualizada, mas com pensamento profano. E essa cobrança veio, né? Isso tudo com a primeira dose. E como eu tomei numa vertente do Santo Daime, a gente era obrigado a tomar todas as doses, né? Eles chamam de despacho no grupo que eu tomei. E com a segunda dose, me veio essa consciência, né? Essa sensação, esse conhecimento de sentir Deus, essa energia aí que flui. E anteriormente a isso, por que eu não conseguia ter crença, né? Eu venho de vertentes assim, de outras religiões, e acabei tendo, né, por conta de família e amigos, acabei tendo um conhecimento de Deus assim, de uma forma punitiva, castradora, e lá no meu íntimo não era aquilo que era Deus para mim, então eu me fechei para isso. Então Deus não é para mim, se Deus é isso, então eu não quero. Porque como é que uma coisa pode ser boa e ao mesmo tempo castrar? Pode ser puro amor, né, como falam, mas também me julgar por cada erro da minha vida. Então eu me fechei para isso e não quis mais saber de religião, nem de Deus, nem de nada. Então, nessa experiência com o chá, eu percebi que, na verdade, Deus não era o que pregavam. O Deus que estava lá escondido dentro de mim era um Deus de amor de verdade, um Deus Pai, compreensivo, que consegue fazer com que a gente entenda até as partes ruins da nossa vida. Que existe até um hino que diz que a gente deve agradecer as dores e as desilusões. E isso para mim é Deus, e eu senti naquele momento. Então, o que eu fui buscar como profano tornou-se sagrado. E eu até brinco com os amigos dizendo que o ritual começou por volta das 6 horas, das 18 horas de um sábado, e eu ainda era o cara ateu e estava ali para profanar. Mas quando acabou, e eu acordei depois da sessão, enfim, às 6 da manhã eu era o cara mais temente a Deus do mundo, assim. Eu me sentia totalmente conectado, reconectado com aquilo que eu entendi como sagrado, que era Deus. Então, eu não fui com uma busca espiritual séria, mas em uma só experiência isso já se transformou. E eu consegui trazer à tona de novo o Deus que eu sempre acreditei, mas que eu não via ninguém pregando por aí. Então eu tive, né, a consciência de que essas coisas que falam da centelha divina é justamente o que a gente tem de Deus, né, dentro, e ele vibra da forma como a gente concebe. E eu me senti conectado com tudo. E
em consequência disso, isso, como eu disse, fazem 5 anos, eu nunca mais parei, né, por conta do presente que eu ganhei. E, enfim, tinha uma família de vertente evangélica, e por conta da minha transformação pessoal, eu era um cara bastante agitado, briguento, grosseiro, muito exigente com tudo, né? Era do tipo de cara assim, eu chegava do trabalho em casa, minha mãe pedia para os meus irmãos abaixarem o volume da TV, falarem baixo, porque eu tinha chegado. Ela até brincava, ela já falava, chegou o furacão. Eu já chegava querendo fazer uma revolução, queria que tudo fosse do jeito que eu queria que fosse. E isso eu também entendi e aprendi em outros processos com a ayahuasca, que nem todos foram fáceis, mas os mais difíceis são os melhores até hoje. E eu fui ganhando essa consciência, né, de entender o processo do outro, de respeitar o caminho do outro, as escolhas, a forma como as pessoas agem. E por conta dessa minha transformação, a minha mãe, que morria de medo de qualquer coisa espiritual, depois de uns 3 anos que eu estava nesse caminho, eu tive já muitas mirações com ela, mas ela pediu para estar aqui, porque ela percebeu, né? Ela enxergava em mim uma mudança assim, muito positiva. E, enfim, ela participou comigo aí de vários rituais, 6 ou 7 rituais, e entendeu essa transformação. E então, repito, né, minha busca inicial não foi espiritual, mas a partir da segunda vez eu já fui com outro foco, já fui conectado, mentalizando o que é divino mesmo, e eu encontrei, eu me reencontrei, eu me reequilibrei, até na questão de amizades. Eu não era um cara com muitos amigos porque eu era muito chato mesmo, um cara totalmente muito chato com tudo. E hoje eu tenho amigos assim de perder a conta. Amigos mesmo, assim, pessoas que eu sei que eu posso confiar. E não sou um ser ascensionado, não sou iluminado, eu tenho trocentos defeitos, mas até saber lidar com eles a ayahuasca me ensinou. Então eu consigo enxergar eles como presentes, porque são esses defeitos que me fazem estar aqui, e querer a transformação, querer ver o bem do próximo, querer ajudar todo mundo, sempre que for possível, sem me anular. Hoje para mim não basta estar em casa, ajoelhado, pedindo para Deus. Eu gosto da ação, né? A ayahuasca, ela traz isso para mim, né? Na minha vivência ela traz isso. Ter ação sobre o meu caminho, sobre a minha vida, e é isso, eu consegui encontrar, e eu falo para todo mundo que eu conheço, que mesmo para quem não tem muita ligação com essa questão espiritual, que devia todo mundo, ao menos uma vez na vida, experimentar a ayahuasca e vivenciar a experiência, né? De olhar para dentro de si, enxergar o que é luminoso e o que é obscuro também, que faz parte. É isso que dá o equilíbrio, né? Outro ensinamento que a ayahuasca me trouxe, né? Que não basta eu ficar ligado só no que eu tenho de luz. Para que eu tenha equilíbrio, eu preciso entender, eu preciso conhecer o meu lado negativo também. E é isso que vai me dar o equilíbrio. E esse equilíbrio é Deus. Essa conjunção que eu faço para estar sempre aqui. E, como eu disse, nem sempre os trabalhos são fáceis, mas a transformação e o presente que eu tenho após cada trabalho é muito maior do que passar por um processo negativo. Eu acho que o que falta muito aí fora é você olhar para si, né? A gente tem, né, no mundão aí fora, a gente tem aquela coisa de externalizar a culpa, né? A gente nunca é culpado de nada, sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro, e a ayahuasca mostra que nem sempre é o outro. Que às vezes quem a gente vê como inimigo, na verdade, às vezes nós mesmos somos os inimigos, né? Não é o outro, sou eu. Se eu estou em paz comigo, eu consigo estar em paz com o outro, até com o outro que está tentando, de repente, sei lá, me prejudicar. Porque a gente começa a entender o processo dele. Existe uma ordem, existe algo maior que faz com que ele tenha aquele tipo de atitude. Então, eu creio que, comungando da ayahuasca,
todas as pessoas tivessem a oportunidade e até mesmo coragem, por que não, de vivenciar isso, talvez a gente não tivesse tanto desequilíbrio, tanta guerra, tanta briga, tanto medo, né, que as pessoas têm, orgulho, valores aí que, na verdade, só prejudicam, né? Quando você se encontra e você consegue ver que você está ligado com tudo, né? Então, se você tem um problema e você acha que aquilo não é seu, não deveria estar acontecendo com você, a ayahuasca ela mostra que não, se está acontecendo com você é porque tem um propósito para aquilo. E de repente é esse problema, esse defeito, esse prejudicar que vai te trazer uma transformação, uma consciência de algo maior. E cada dor, cada medo, cada problema que a gente tem, pelo menos com a consciência que a ayahuasca traz, a gente fica mais forte cada dia e vai entendendo os processos, enfim, consegue conceber de uma forma muito mais ampla o eu, e esse eu externaliza para o próximo, até para o cara que está desequilibrado, que tem uma vida que a gente enxerga como negativa, tem um propósito para ele estar ali, tem a questão da escolha também, enfim, é uma grande nuvem aí de ligações que coloca a gente frente a nós nas outras pessoas, né? Como se a gente se refletisse nas outras. Então, eu creio que sim, o mundo seria muito melhor se todo mundo comungasse ao menos uma vez disso. Se todo mundo pudesse olhar, não só pela ayahuasca, mas por qualquer outra, de qualquer outra forma, conseguir olhar para si mesmo, para parar de tanta externalização, né? Enxergar que a gente também tem culpa de coisas ruins que acontecem, mas entender isso. Então, eu acho que a ayahuasca traz e se pudesse, distribuiria para o mundo inteiro um copinho de ayahuasca. Eu vim, assim, totalmente leiga, não tenho religião nenhuma, não sigo nenhuma religião e não sou uma pessoa muito de fé, eu não acreditava, né, eu acho ainda, tô digerindo. E, assim, foi uma coisa totalmente nova, uma coisa que foi muito bom. Eu me sinto uma nova pessoa, sabe? Foi muito não sei, não consigo explicar ainda porque é uma coisa muito pessoal. E eu acho que ainda vou demorar um tempo para digerir tudo que eu passei. Não que foi ruim, foi muito bom. Foi muito bom e eu sei que eu ainda sou a Gabriela, que eu tenho meu emprego, que eu tenho minha vida, mas assim, eu me sinto nova, eu vou pensar de uma forma diferente agora. É muito difícil de explicar, é uma coisa totalmente sua, é uma coisa muito pessoal e muda você. Teve uma hora que eu comecei a sentir muita tristeza, mas eu estava entendendo aquela tristeza e eu não estava aquilo, ai, eu sou coitada, igual era antes, assim, eu estava chorando, passando por alguma coisa, ai, por que eu estou passando isso? Eu estava assim, eu estava chorando, foi assim, eu entendia a tristeza, eu sabia por que eu estava passando, e eu merecia aquela tristeza, e não foi ruim. E eu não sei, eu não consigo ainda explicar, eu acho que ainda vai demorar um tempo, mas igual todo mundo fala, todo mundo deveria tomar pelo menos uma vez, deveria experimentar, porque mesmo as partes ruins são boas depois, quando você começa a pensar. E ainda eu preciso entender, mas eu voltaria sim. Eu gostei bastante. Os olhos
Na primeira sessão eu já tive vontade de dançar. Da segunda sessão em diante eu já saio dançando. Então, para mim, que sou racionalista, trabalhar com a questão da incorporação é uma coisa relativamente delicada. E agora eu estou incorporando, o que eu faço com isso? Como que eu vou trabalhar isso? Eu não tenho tradição de terreiro de Umbanda, então, sabe, como é que o Omulu vem em mim e se manifesta? Como é que outras entidades vêm e se manifestam? Então, e é uma coisa vibracional. Então, isso é uma coisa que eu, graças a Deus, eu adoro dançar. Então, enquanto alguns preferem passar mal, eu prefiro dançar. Eu vim buscar o quê? Uma compreensão melhor comigo e com os meus guias, para a gente trabalhar junto de uma forma melhor. Eu já sou umbandista, eu já sou médium e hoje foi minha segunda sessão, ontem, né, no caso. E foi incrível, assim, eu não tenho palavras para descrever como é que foi. A sensação, as conversas que você tem mental com seus guias, é até estranho falar essa palavra, mas o poder que você sente é realmente algo incrível. E isso muda muito você. É a segunda vez que eu tomo ayahuasca aqui e foram muito intensas. Na primeira vez, né, que eu vim aqui, eu saí daqui totalmente vitalizada. Hoje, quando acabou o ritual, eu me senti destruída. Mas não no sentido pejorativo, né? Porque quando a gente imagina, a gente fala a palavra destruição, a gente entende como algo ruim. E não é. Para construir algo novo é preciso destruir. E hoje eu não sou a Ana Paula de antes. Eu tive momentos que eu deparei com minhas sombras e tive momentos que eu me deparei com um amor incondicional de Deus. Eu já era umbandista, né, quando eu pensei em conhecer a ayahuasca. Eu já frequentava a Umbanda há cerca de 2 anos, né, só como consulente. Ia nos trabalhos, sentava na minha cadeirinha e buscava atendimento, orientação para tomar o passe, ouvir a palavra dos guias. E não posso deixar de mencionar que, apesar do motivo ter sido profano na busca a ayahuasca, que enfim se tornou algo sagrado e que transformou a minha vida, foi um presente, na verdade, que eu ganhei, né, do meu companheiro, que já estava na Umbanda há mais tempo, que me acompanhou, né, foi com o intuito de transformação mesmo espiritual, e eu fui com esse desejo aí de fazer como algo profano mesmo, e foi um presente dele de aniversário. Então, a minha primeira sessão, além de ter sido um presente sagrado, foi também um presente de aniversário que meu companheiro me deu, né? A gente está junto há mais de 15 anos. E assim como ele me levou para a Umbanda, me apresentou a Umbanda, também me apresentou a ayahuasca e vivemos essa experiência juntos. Nesse primeiro processo, quando eu estive aqui, ele foi um processo praticamente de amor, assim, completamente. Mostrou as coisas boas que eu tinha e tenho, tanto internas como pessoais, pessoas em volta. A ayahuasca me mostrou gratidão
mostrou amor, mostrou a verdade, assim, dos sentimentos de um pro outro, assim. Ou seja, a essência que eu senti naquele momento é a essência que, creio eu, que seja o que Deus queira que nós temos um com os outros, que é sermos um. Se identificar com o próximo e se reconhecer no próximo. Se à noite eu me rendo às estrelas em busca de um farol, as estrelas brilham como eu. As trevas da noite assusto escondendo o segredo da luz. A luz que gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Dia, noite, se é dia sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite eu me rendo